boa aí pra gente fazer a nossa live. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal começar a chegar, pra gente começar a falar sobre o nosso tema ao vivo aqui pelo grupo do Coach Life no Facebook, Instagram Viva Leve, YouTube Sandrinha Marques e Sala do Zoom, Sala Fechada do Zoom. Bora falar, né? Bora falar o que a gente tem aí para falar sobre o nosso tema de hoje, que é bariátrica. Minha experiência com a bariátrica, para quem aí tá pensando em passar pela bariátrica, tá aí fazendo os exames, ou tá na fila de espera, ou tá aguardando, ou simplesmente tem aquela informação, né, de que, cara, eu vou comer porque assim qualquer coisa eu faço uma bariátrica. Tem muita gente que tem esse pensamento. Ou aquela pessoa que talvez ali já passou por tantas situações de engorda, emagrece, tenta se manter e não consegue, e aí de repente fala assim, vou comer para poder fazer a bariátrica para resolver o meu problema. Tem todas essas situações. Então assim, é importante a gente fazer esses levantamentos e pensar sobre o tema bariátrica. O que ela pode aí fazer ou não com a gente, qual que é a alternativa, se ela realmente é uma alternativa, em que caso ela é uma alternativa. Então é bom a gente fazer todas essas análises para a gente poder chegar aí num consenso, né, do que exatamente nós vamos fazer em relação à nossa alimentação, a como a gente se comporta frente à comida, as decisões que a gente tem que tomar. Então toda informação ela é bem-vinda. Bora lá, gente, vamos convidar o pessoal, você que tem interesse, tem um amigo que tá aí com esses pensamentos aí de fazer a bariátrica, tem um amigo que anda comendo para engordar para poder fazer a bariátrica, tem um amigo que tá aí muito, mas muito afim mesmo, ou precisando fazer. Então assim, a gente precisa fazer as análises, né? Chama ele, marca ele, convida aí pra gente começar realmente aqui a falar sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, né? Bastante profundo, que a gente tem muita coisa para falar. Eu passei por essa experiência, eu quero contar para você o que é passar por uma bariátrica, quais os prós, quais os contras, da experiência que eu tive. Então, se você tem um amigo que está pretendendo aí passar pela bariátrica, chama ele, marca ele, convida ele para vir para cá agora, que nós já vamos começar. E aí tem as meninas que estão participando do programa de emagrecimento comportamental Coach Life. Muito obrigada aí pela presença, Dona Cristina, Bia, né, Beatriz Sobreira, nossa psicóloga, que vai ter live dela essa semana, hein? Semana que vem tem live com a psicóloga Beatriz Sobreiras e vai ser muito legal assistir a live da Beatriz, também abordando aí, levando a questão da psicologia para o emagrecimento, né? As coisinhas que a gente precisa apertar aqui no nosso cérebro, as chavinhas, né? Então, assim, é muito, muito bacana. Legal. Quem mais que tá aí na sala? Patrícia Almeida. Obrigada, Patrícia. Patrícia sempre dando suporte, né? Que legal. Muito bom poder contar com a força da Patrícia aí. Augusta tá lá participando, né? Do nosso Coach Life. Super, sempre muito presente. Aí nós temos aí a Marita Koff, Patrícia Farias, vem fazendo um trabalho maravilhoso, lindo o trabalho da Patrícia, gente. Eu tô assim, muito feliz em ver a desenvoltura, né? O quanto que tem ficado realmente bonito o trabalho dela. É um trabalho de muito bom gosto, as publicações da Patrícia, com muita informação. Então gosto bastante de ver. Emagrecer saudável, seja muito bem-vinda. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Tem um nome ali que eu não consigo falar, né? Quem sabe uma hora dessa a gente consiga falar uns nominhos estranhos que aparecem. Eu não consigo falar, então nem vou tentar. Marita, produtos. Silanita, tudo bom? Recifana, baiana. Que coisa boa.
Gente, esse tema, ele não era um tema que ele estava dentro do meu script, não estava dentro da minha, como se fala, da minha programação falar de bariátrica. Mas aí na outra live eu falei um pouquinho sobre a minha experiência, né, com a bariátrica, e aí as meninas pediram para eu fazer uma live específica com esse tema bariátrica. Então é importante, é um tema assim bem bacana para a gente falar, porque eu passei pela bariátrica, a experiência de ter uma bariátrica, né? E as coisas que eu passei, muitas delas assim eu nunca contei, né? De verdade, assim, eu nunca fui muito a fundo para contar o que foi a minha bariátrica. E olha que eu tive muita sorte, mas muita sorte mesmo. Eu fiz a bariátrica em 2006, tá? Então, para quem não me conhece aqui, deixa eu começar pelo princípio, né? Meu nome é Sandrinha Marques, muito prazer. E hoje eu me dedico a ajudar pessoas que querem emagrecer, que buscam esse emagrecimento e muitas vezes não conseguem. Então, hoje eu encontrei aí o meu propósito de vida em ajudar pessoas que, como eu passei muito tempo buscando emagrecimento e não conseguia chegar no emagrecimento. Às vezes até emagreci um pouco, voltava a engordar. Emagreci um pouquinho, voltava a engordar. Então vivia no efeito sanfona. E isso para mim era muito ruim, vai ficando cansativo, a gente vai ficando desanimada, né? Porque vai corroendo ali as nossas energias. E a gente vai ficando numa situação de muita negatividade, vai se entregando. E aí, quanto mais a gente tenta emagrecer, menos a gente consegue, mais triste a gente vai ficando, e isso é muito ruim. Então, a partir daí, a partir do momento em que eu consegui chegar, eu passei a me dedicar a auxiliar outras pessoas que, como eu, buscam, né? Porque precisam chegar aí no emagrecimento, tá? Então, lá em 2006, eu sempre fui gordinha, sempre, minha vida inteira, sempre fui muito gordinha, fui uma criança gordinha que todo mundo falava assim, olha, que criança bonita, né, gordinha, né, que coisa mais linda, né, você gosta de ver uma criança gordinha, muito bonitinho, mas o problema é que a criança gordinha, ela vira um adulto obeso, né, e isso a gente não costuma pensar muito sobre isso, mas a criança gordinha, ela tem a tendência de virar um adulto obeso se ela não tiver ali o controle da mãe, do pai, né, fazendo ali a regulação dessa alimentação dessa criança. E aí, com o decorrer do tempo, eu passei pela minha adolescência gordinha, tudo gordinha. E aí chegou um momento que eu precisava engravidar. Eu tinha 34 anos e eu queria ficar grávida, eu já tinha chegado na minha meta de alcançar as coisas que eu tinha me proposto até eu conseguir de fato poder ter um filho. E aí eu tinha alcançado aquela situação, eu queria ficar grávida, mas como ficar grávida pesando fora do peso, eu sou deficiente físico, estava com peso muito acima, meu quadril estava luxado, então eu precisava realmente emagrecer. E aí o que eu fiz? Depois de fazer tantas estripulias, tantos experimentos de dieta, gente, pensa numa pessoa que fazia dieta. Eu fiz dieta, tinha uma dieta que a minha mãe fez para mim uma vez, que chamava dieta da USP. Era um monte de sopa. Tá travando, meu filho? É a internet. A internet, que tá uma beleza, né, para ajudar. Então, assim, mas tá travando para todo mundo ou só pro Rafael? Acho que é Rafael. Esse nome estranho aqui, eu acho que é o Rafael. E aí eu fazia essa dieta da sopa. Era tanta sopa, né? E depois eu comecei a fazer dieta de chá. Tomava vários chás, muitos chás. Chá de tudo quanto é jeito. Inclusive chá de cebola. Horrível, não recomendo para ninguém. Então, assim, de tudo que me falavam que dava certo para emagrecimento, eu fazia, né? Por quê? Porque eu queria muito emagrecer, precisava emagrecer e não conseguia. E aí chegou um momento, né, que eu realmente ali falei, vou colocar em andamento o meu programa, né, a minha estratégia, que era
emagrecer para engravidar. Aí eu comecei a fazer um tratamento com remédios manipulados, com um médico lá de Cuiabá. Consegui eliminar algum peso, mas assim que eu parei um pouco, só que o medicamento me deixava muito doida, muito alterada, eu ficava muito ligada. E acabava que eu estava ficando com a mente muito cansada. Então, o que acontecia? Não estava me fazendo bem. Aí, por fim, fiz um outro experimento com shake da vida. Passei 1 ano tomando um shake da vida aí e comendo alface e peito de frango. Emagreci 16 quilos, o que foi muito, muito bom para mim. Foi muito bom mesmo, porque eu estava muito pesada. Emagreci 16 quilos, fiquei bem. Só que o problema é que assim que eu voltei a comer, né, voltei à minha atividade normal, eu deixei um pouquinho o shake e o peito de frango, porque ninguém aguenta passar tanto tempo tomando só shake e comendo peito de frango e alface, eu voltei a engordar. E aí quando eu voltei a engordar, gente, foi um desespero, porque eu não engordei só os 16 quilos, eu engordei muito mais no decorrer do período. E aí eu peguei e fui para o meu médico, falei, olha, eu não aguento mais, eu quero fazer uma bariátrica. Eu estava com 73 quilos e eu tenho 1,42 m de altura, então, ou seja, eu sou muito pequenininha. Eu tenho o tamanho, mesma altura de uma criança de 10 anos. Apesar que você me olha assim no vídeo e fala assim, nossa, que mulherão, né? A estrutura de uma mulher de 1,80 m, gente, mas faltou perna. Entendeu? Deus não me agraciou com a tal das pernas. Além de serem fracas, ainda são curtas. Então eu sou muito pequenininha. Então você imagina, eu tava com 73 quilos, 1,42 m. Então era muita gordura. Aí eu cheguei no médico, né? Entrei no consultório dele e falei pra ele, eu falei, olha, eu quero fazer uma bariátrica, porque eu não aguento mais. Eu já tinha uma amiga, né, que tinha feito bariátrica. Eu achava assim muito ruim a situação dela, porque ela fez uma bariátrica, assim, quando eu fiz ela já tinha acho que 10 anos de operada, né, de bariatricada. E ela simplesmente, ela ia comer, a gente ia pro churrasco, ela pegava a carne, ela não engolia a carne, gente, ela chupava a carne, porque ela não conseguia engolir. 10 anos depois de operada, ela ainda não conseguia engolir carne. Uma vez ela engasgava com, sabe, frango desfiado? Ela não podia comer bobó, não podia comer nada que tivesse frango desfiado, porque ela entalava com frango desfiado, qualquer coisinha entalava ela. Então era uma situação muito difícil, mas mesmo assim ela era magra, então ela tava magra, então eu queria aquilo pra mim, eu precisava emagrecer. Tá, beleza. Aí eu cheguei lá, falei, quero emagrecer, doutor, quero fazer uma bariátrica. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, vai fazer uma dieta. Desse jeitinho. Ele era um médico que ele é muito amigo, né? Muito conhecido. Nossa, ele falou, fecha essa boca e vai fazer uma bariátrica, vai fazer uma dieta. Eu falei, tô cansada de dieta, eu preciso fazer uma bariátrica. E ele não conseguiu me convencer a não fazer a bariátrica. Ele fez assim, usou todos os argumentos possíveis, imagináveis para eu não fazer bariátrica. Mas eu saí de lá mais convencida ainda. Eu perguntei para ele na consulta, falei, quanto é que eu preciso pesar, afinal de contas, para eu fazer uma bariátrica? E ele falou assim, eu nem vou te falar um negócio desse. E eu saí do consultório, né? Mas saí com a ideia fixa, eu vou fazer uma bariátrica. Ele falou que eu não tinha peso suficiente, com 73 quilos, 1,42 m, eu não pesava o suficiente para fazer a bariátrica. Eu saí do consultório dele, fui direto para o Google em 2006, pesquisar o quanto eu precisava engordar para fazer uma bariátrica. Porque eu sou teimosa, gente. Eu sou o tipo de pessoa que depois que eu boto um negócio na cabeça, você pode fazer o que você quiser. Você pode falar o que você quiser para mim, que não vai mudar minha opinião. Eu tenho uma opinião formada sobre aquilo e eu vou seguir aquilo que eu pensei ali, vou planejar aquilo nos mínimos detalhes. Pensa numa pessoa calculista. Gente, eu fico pensando se eu tivesse que fazer uma vingança contra alguém, a pessoa ia estar lascada na minha mão. Porque eu vou lá, eu planejo nos mínimos detalhes a execução daquilo. Exatamente. Planejo. Bem planejadinho. Aí fui lá, aí vi que para eu poder fazer uma bariátrica, eu precisava estar com o tal do índice corporal acima de 42. Aí vou eu calcular o índice corporal, né?
calculei o índice corporal, falei, nossa, vou ter que comer bastante aqui, mas dieta eu não vou fazer, pelo menos eu vou passar um ano comendo feliz, sem culpa. Olha o pensamento da doida, né? É uma pessoa chegar num grau de desespero muito grande para fazer um negócio desse. E aí eu passei um ano comendo, gente, comendo mesmo. Você sabe que é você chegar no shopping, aí você vai lá naquele Patatos, aí você pega uma batata recheada daquela que é enorme. Eu comi uma batata recheada daquela todinha com os olhos grandes na batata dos outros, era assim que eu comia. E aí você desce de lá da praça de alimentação, passa pelo Bob's e pega um milkshake de 750 ml e manda pra dentro. A pessoa fica até com os olhos vesgo, de tão cheia que eu tava, mas o meu intuito era engordar. Então eu comia sem culpa. E aí eu cheguei no peso, marquei minha consulta e fui lá pro consultório de Dr. Maurélio Ribeiro, cuiabano, lindo, né? Maravilhoso esse médico. Quem tá em Cuiabá pode ir pro consultório de Maurélio, que ele é o cara. Tudo bem que agora ele é tão o cara que às vezes você não consegue nem marcar consulta com ele, de tão o cara que ele é, mas ele é o cara mesmo, ele é muito bom. E aí eu cheguei no consultório, falei, Mamal, cheguei. Ele olhou pra mim assim, desacreditado. Ele nem deixou eu abrir a boca. A hora que eu entrei dentro do consultório assim, ele já pegou o bloco, né, e já começou a fazer as expedições lá do que precisava para fazer a cirurgia. Gente, foi tão rápido a coisa, porque eu cheguei lá pesando 88,5 kg. Agora vocês imaginem uma pessoinha de 1,42 m, né, com 88,5 kg, deficiente, usando muleta, bengala, né, que eu uso aquelas bengala canadense de braço. Ele olhou para mim assim, aquela dificuldade para mudar o peso, né, o peso todo jogado em cima dos braços. Por isso que os braços é assim, eu posso emagrecer do jeito que for, que os braços continuam lindo e gordo, né, forte, grande, porque eu passei a minha vida toda, né, fazendo isso aqui com o braço para poder andar. Isso sem contar que eu era nadadora, então fazia musculação para aumentar a asa mesmo, para ter braçada, porque toda a braçada da natação tava aqui. Eu não usava perna para nadar, então tudo tava no braço. Então meu braço sempre foi potente. E aí quando ele me viu entrando na sala de muleta, né, lá dentro do consultório, abriu a porta, assim, ele já pegou o bloco, já começou a fazer os pedidos dos exames pré-operatórios, porque ele já sabia que não tinha outra saída para mim, naquele jeito que eu tava. Eu fiz os exames, dentro desse exame, né, nos exames que eu fiz, já deu lá que eu tava diabética. Então você imagina, né, comendo uma batata enorme, tomando milkshake. Então o que a pessoa tava? Toda ferrada, né, para eu conseguir chegar na bariátrica, eu me ferrei inteira. Foi isso que aconteceu. Aí eu já tava com diabetes lá, a minha glicose mediu 170 em jejum, né? Então, ou seja, já era diabética. E aí quando eu cheguei para levar os exames para ele pegou e falou para mim, tá tudo bem. Aí quando eu cheguei no cardiologista, o cardiologista pegou e falou bem assim, eu vou fazer questão de estar na sala, viu, menina? Você pode ter certeza que eu vou estar lá na sala com você. Essa cirurgia eu não vou só fazer o risco cirúrgico, não, eu vou estar lá com você. Eu falei, tá. Aí eu fiquei pensando, rapaz, deve estar muito ruim. Eu saí do consultório. Hoje esse médico, esse cardiologista é o cardiologista do meu pai hoje. Assim, os médicos, assim, eu vou agregando, sabe? Eu não sou uma pessoa que muda, né? Eu sou fiel às minhas escolhas. Então eu sou fiel ao meu ortopedista, que tá comigo há 22 anos, ao meu cardiologista, que é cardiologista da minha família, o gastro, que foi patrão da minha irmã quando ela tinha 13 anos e hoje acompanha toda a família, fez a minha cirurgia, fez cirurgia da minha irmã, acompanhou meu pai, né? Que meu pai é operado de gastrite, então faz tratamento com ele. Então, assim, é um médico, eu sou fiel às minhas escolhas, né? A pessoa é assim. E aí eu fui, né? Ele pegou e falou assim: olha, ainda bem que você já vai operar, porque a sua glicose está em 175 em jejum. Aí eu não tinha a menor noção do que era ter uma glicose em 175 em jejum. Pra mim, tá bom, tá? 175 em jejum, tá bom. Não fiz, né? Nem pesou no meu coração aquilo. Fiz a cirurgia. A cirurgia eu tive 2 paradas cardíacas durante a cirurgia, eu tive parada respiratória.
A minha cirurgia, ela durou muito tempo. A minha mãe achava que eu não ia sair mais do centro cirúrgico, porque eu não voltava depois da anestesia, porque a anestesia, eu tenho um problema de que anestésico para mim não dura muito, até para extração de dente, são 7 aplicações e a pessoa tem que ser rápida para extrair um dente, para fazer um canal, porque a anestesia ela dura muito pouquinho em mim, é muito rápida a ação. E aí naquele peso que eu tava, com o coração, né, que não tava bacana, né, com glicose que não tava bacana, a cirurgia ela foi realmente uma cirurgia de muito risco mesmo. Mas eu consegui passar por ela, beleza, né, tranquilo, Deus me ajudou, Deus me iluminou lá na hora e falou bem assim, ainda não é hora dessa criatura ir embora, ela ainda tem coisas a fazer. E eu passei pela cirurgia, fui para casa, gente. Fiquei 3 dias lá em observação e depois eu fui para casa. O que é um pós-operatório de cirurgia bariátrica? Então, vocês viram aí que só para passar pela cirurgia já foi complicado por conta da situação física, né? O corpo, ele estava muito deficitário ali, as taxas todas muito altas, tudo irregular. Para quando a pessoa ela chega aí para uma bariátrica, ela não tá bem mesmo, né? Por mais que você fale assim, é o caminhar, não é o caminhar, não é a dificuldade, não é estética, não é o caminhar que é o problema da pessoa que ela é pré-bariátrico. Ela tem um risco muito grande, ela tá realmente correndo risco de vida, porque se ela continuar obesa daquele jeito, com todas as taxas irregulares, você pode ter certeza que ela corre o risco de uma parada cardíaca, assim, sem fazer nada, de levantar uma cadeira e sentar na outra. Ela corre o risco de ter uma pressão alta, de desenvolver várias doenças. Ela vai pesar a parte estrutural do corpo dela, então o joelho vai pro pau, ela vai ficar com muitas dores articulares, então é toda uma situação complicada. E aí ela vai para a mesa de cirurgia, todas as taxas dela estão alteradas. Então você não pensa que ela vai simplesmente tomar uma anestesia, deitar lá, vão operar, né? Hoje a minha cirurgia ela já foi por vídeo, né? Então não tem corte, né? Essa minha amiga a Patrícia Lima Barros, ela tem um corte, ela tem uma cicatriz aqui. Eu olhava ela, falei, não, com cicatriz, sem cicatriz, chupando o churrasco, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí eu fiz, né? Eu não fiz, né, com cicatriz, mas eu tenho os pontinhos aqui, né, que ainda me lembram da cirurgia, o lugar do dreno ainda me lembra da cirurgia. Mas é uma cirurgia muito difícil. E o pós-cirúrgico? No meu pós-cirúrgico, como eu contei na outra live, né, eu contei um pouquinho da experiência da água. A pessoa que me acompanhou, né, que fez o meu acompanhamento, né, a psicóloga lá e a nutricionista, as duas me passaram muito medo mesmo, assim, do pós-cirúrgico. De que se eu comesse, se eu tentasse comer, por quê? Porque elas sabiam que a gente opera o estômago, mas a cabeça, ela continua a mesma de um gordo. Você vai operar o estômago, mas você não doutrinou suas vontades. Então você não vai... O gordo, gente, isso eu posso falar, e vocês sabem agora por que eu posso falar, mas o gordo, ele olha para o bolo, um bolo, por exemplo, ele não pensa em comer um pedaço daquele bolo, ele pensa em comer o bolo inteiro, tirar um pedaço para visita e comer o bolo. Esse que é o pensamento. Ele não pensa em comer um pedacinho, ele quer comer o bolo inteiro. E se ele vai na pizzaria, ele não quer comer um pedaço de pizza, ele quer comer a pizza toda. A vontade que ele tem é de pedir uma pizza tamanho família só para ele, os outros que peçam outra para eles, porque ele quer uma pizza só para ele. Esse é o pensamento do gordo. Ele quer comer o máximo possível. Ele come com os olhos. Ele tem uma fome mental e emocional. E não é só. E aí tem a questão também do tamanho do estômago. O Maurélio disse que quando ele me operou, o meu estômago tinha cerca de 3 litros. Aí eu perguntei para ele qual que é o tamanho normal de um estômago, de uma pessoa normal. Ele falou assim, cerca de 400 ml. Então você imagina que para encher um estômago de 3 litros é muita comida. Muita comida mesmo. Então, assim, eu até entendo quando uma pessoa
que é muito acima do peso, que é um candidato a bariátrico, ele chega para mim e fala assim: Sandrinha, essas dietas que a nutricionista me passa, eu fico com muita fome. Por que que fica com tanta fome? Porque o estômago é muito grande, gente. Ele nunca vai se sentir saciado, cheio, porque pro gordo, o que é estar cheio? O que é estar saciado? É estar cheio. Ele não entende saciedade como estabilizou. Não, ele tem que comer até ele se sentir cheio. Enquanto ele não se sente cheio, ele não para de comer. E aí o estômago dele é grande, o que acontece? Ele tem que comer muito. E aí cada vez mais ele engorda mais. E cada vez esse estômago se torna maior, porque ele é elástico. Então é uma compulsão assim que só vai levando ao buraco. Qual que é o destino de uma pessoa dessa? A morte. É a morte. Então, assim, é muito complicado quando a gente fala em emagrecimento. Tem gente que precisa eliminar aí 5 quilos, 10 quilos, né? Que a maioria da população tá mais ou menos nessa média. E acha que simplesmente, tipo assim, aí quando vê uma pessoa que tá muito acima do peso, que tá muito lá em cima o peso, fulano não emagrece porque não quer. Não é porque ele não quer, não. É porque é muito difícil mesmo. Ele precisa de ajuda. E ele precisa de ajuda de todas as formas possíveis. De todos os lados que puder vir ajuda para uma pessoa dessa, é bem-vindo. É o psicólogo, é um coach, é um nutricionista, é um preparador físico, é tudo. É a alimentação dele que precisa ser balanceada para nutrir, a cabeça dele que precisa ser trabalhada para ele aceitar que ele não precisa comer tanto, mas ele vai continuar sentindo vazio. E ninguém falou para ele que o fato dele estar sentindo vazio não é porque ele está com fome, é porque lá dentro cabe mais coisas, mas isso necessariamente não quer dizer que ele tenha que encher esse estômago. Então, gente, é muito complicado quando a gente vai julgar o outro. Então, presta muito bem atenção nisso. Aí, na questão da água, que eu contei na semana passada, né? A nutricionista e a psicóloga me botaram muito medo. Que eu não poderia comer. Olha, você não vá comer. O que vai caber no seu estômago é um copinho de 5 ml de líquido. Não vai caber mais do que isso. Se você forçar, você morre. E aí, gente, eu fiquei com aquilo guardado pra mim na minha cabeça, porque o embate ali foi muito forte. E como vocês viram, eu sou uma pessoa que eu ouço aquilo que está sendo me colocado. Quando um médico ele me fala pra mim o que eu preciso, eu vou ouvir ele. Sabe por quê? Porque ele estudou para aquilo. Aquilo lá é a profissão dele. Ele não tá me falando aquilo de graça. Então eu vou levar aquilo como uma coisa certa pra mim. Entendeu? Se um profissional, eu vou consultar um profissional, o profissional me dá aquele guia para eu fazer, eu vou fazer aquele guia. Porque se eu procurei a ajuda dele, é porque eu preciso da ajuda dele. E aí eu levei ao pé da letra. Só que eu levo muito ao pé da letra. Eu sou meio que infantil nessas coisas. Se você falar um negócio pra mim, é ao pé da letra que eu vou levar. Né? Eu brinco aqui com a minha irmã, sempre eu falo as coisas pra Maria, aí a Maria vai e leva ao pé da letra, eu falo lá, ó. Eu não sei se é porque ainda tem 10 anos, não sei porque é minha filha, mas é tudo ao pé da letra. Qualquer coisa que você fala pra ela é ao pé da letra. E comigo é assim. E aí eu não tomava água. O que eu fazia? Eu pegava um copinho, daqueles de cafezinho de 5 ml, e aquilo lá era a minha medida. Por quê? Porque ela falou pra mim que era o que ia caber no meu estômago. Então o que eu fazia? O que eu fazia? Deixa eu colocar aqui eu tô aqui, tem um pessoal assistindo pelo Zoom. Deixa eu colocar aqui a Patrícia para cuidar aqui da sala do Zoom, tem o pessoal querendo entrar. Olha aí, Patrícia. Você, deixa eu admitir esse pessoal que tá lá na porta. Pronto. Pessoal do Zoom, pode entrar aí, fica à vontade. E aí, gente, o que aconteceu? Eu media a quantidade de água, 5 ml. Aí ela falava assim, cada 1 hora você vai poder tomar um copinho. Eu marquei aquilo, então o que eu fazia? Eu colocava um relógio para despertar a cada 1 hora eu tomar um copinho de 5 ml. Só que um copinho de 5 ml a cada 1 hora é o suficiente para hidratar uma pessoa, ainda mais uma pessoa que estava gigante, né, como eu estava, igual uma bola, que do elevador da minha sala até a sala onde eu trabalhava, eu parava 3 vezes no corredor encostando nas paredes, de tão cansada que eu ficava,
porque eu não conseguia caminhar. Eu sentava na minha mesa, o banheiro era bem do ladinho da minha mesa, assim, ó. Pois eu, às vezes, eu não tomava água para não ter que ir no banheiro, porque era muito penoso para mim levantar da minha cadeira e ir até o banheiro. Qualquer coisa que você me desse para fazer no computador era comigo. Eu fiquei craque, pensa na pessoa que ficou craque em planilhas de Excel, porque ninguém gostava de fazer, ninguém queria fazer, então aí eu me especializei nisso. Por quê? Porque mandava para mim, eu fazia e ninguém me enchia o saco para eu fazer outras coisas que eu precisasse levantar. E aí o pessoal também já tinha aquela compreensão que eu não podia mesmo estar andando, né? Então já me poupava bastante trabalhos assim que tinha que andar. Então, mas eu me especializei ali em trabalhar com as planilhas justamente para não ter que fazer mais nada além disso. Essa que é a grande verdade, porque eu não conseguia andar. E aí nesse negócio aí de não tomar a água, de tomar os 5 ml de água, de líquido, eu desidratei. Com 15 dias que eu tinha operado, na primeira semana de cirurgia eu eliminei 12 quilos. 12 quilos na primeira semana de cirurgia. A minha dieta eu levei à risca. Com 15 dias eu ainda não tinha nem começado a tomar pastoso. Sabe o que eu comi durante 15 dias? Eu não comi. Sabe o que eu tomava? Gatorade de água de coco. Durante 15 dias eu eliminei 12 quilos só na primeira semana. Só Gatorade de água de coco. Eu passei anos sem nem conseguir olhar para um coco, que dava vontade de arremessar o coco na cabeça de quem estava vendendo ou oferecendo aquilo. De tanta raiva que eu fiquei da tal da água de coco e do tal do Gatorade. Até hoje eu não consigo ver Gatorade na minha frente. Então eu passei 15 dias da minha vida só em água de coco e Gatorade. E esses 15 dias era medido, até o Gatorade, a água de coco, tudo era medido no copinho, porque eu tinha medo de tomar e o estômago estourar. Era isso que eu pensava, que se eu tomasse a mais, o estômago ia estourar. Então eu não tomava, era tudo medido. E aí o que aconteceu? Sandrinha desidratou, Sandrinha ficou com muita dor mesmo, eu sentia muita dor, teve um dia que ficou insuportável. Aí eu reclamei, porque eu sou uma pessoa muito tolerante à dor, por conta da minha história toda, né, de cirurgias e coisa e tal, eu sou muito tolerante à dor. Eu tolero a dor, a dor que uma pessoa normal talvez aí bateria no hospital, pra mim eu tô rindo, né, e você nem acredita que eu tô doente. Né, como diz a minha vizinha lá, né, um dia desse falou pra minha mãe, falou, nossa, nem pareceu que a Sandra, a gente só sabia, só acreditava mesmo que ela tava doente por conta da magreza que ela ficou, né, uma época que quando eu desenvolvi a diabetes, que a diabetes voltou firme e forte, que eu fiquei com 42 quilos, eu já passei por tudo. E aí ela falou assim, a gente só sabe mesmo que ela tá doente, porque a gente vê o tanto que ela eliminou, o tanto de peso que essa menina perdeu e como que tá o rosto dela, mas pelo que ela faz, assim como ela fica, a gente não imagina que ela tá doente. Uma pessoa que simplesmente vê ela, não conheceu ela agora e não sabe, né, de nada, não imagina que ela tá doente. Então, assim, eu tolerei muita dor. E aí, nesse dia, tava insuportável. Aí eu pedi pra ir pro hospital. Porque eu odeio hospital. Eu só vou em hospital se eu estiver morrendo mesmo. Eu sou pior do que homem pra ir pro hospital. Aí eu cheguei no hospital. Maurélio morava num prédio bem próximo lá do hospital. Aí minha irmã pegou e ligou pra ele. Falou, a Sandra tá aqui no hospital. Tá. A minha outra irmã que ligou pra ele. Ligou pra ele e falou, a Sandra tá lá no hospital e ela tá com dor. Aí ele correu lá no hospital, chegou lá, eu tava lá na sala de emergência, né? Ele já me mandou fazer os exames, fiz exame de contraste, fiz tudo que tinha que ser feito para ver se tinha algum problema com a cirurgia e não tinha, e já me colocou no soro e ele falou, vou internar ela. Aí internou e eu fiquei internada e aí eu não saía, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4 e eu não saía do hospital e não tinha melhora, a coisa só ia piorando e eu no soro, mas ainda assim eu não hidratava o suficiente. Não hidratava mesmo. Gente, esses 15 dias depois da cirurgia, você já viu cachorro louco? Eu fiquei igualzinho cachorro louco, babando. Porque você sente tanta desidratação que você baba. Você vai falar, vem aquele monte de espuma na boca. Então o que a gente tem que fazer? Andar com uma toalhinha. Eu andava com uma toalhinha secando, sabe, as espumas. Porque você tá tão desidratado que a boca vai espumando. Era assim que eu fiquei.
durante 15 dias espumando a boca, e aí até que veio a dor, uma dor violenta no estômago, uma dor violenta por dentro, e eu não sabia o que que era, eu fui pro hospital. Aí lá eu fiquei internada, e aí fiquei lá, e aí nada de melhora. Aí chegou um ponto que ele chamou a minha mãe, chamou a minha irmã, falou para elas, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais recursos para dizer para vocês o que que ela tem. Porque todos os exames que eu podia fazer, tudo que eu podia olhar, eu já olhei, a cirurgia dela tá perfeita, não tem nada nela, nada, nada, nada. Aí um dia ele tava lá, né, passou de tarde lá para me visitar, e o filho dele foi lá para ver a minha irmã. Aí eles estavam conversando lá, aí ele pegou, falou bem assim, da hora que eu tô aqui eu não vi você tomar água. Ele falou assim, eu vou tomar. Eu falei pra ele, eu vou tomar, só que ainda não tá na hora. Aí ele olhou assim pra mim e falei, como assim não tá na hora? Aí eu falei, não tá na hora. Aí ele falou, como assim não tá na hora? Me explica isso. Aí eu fui explicar pra ele, né, que eu pegava o copinho de 5 ml e esperava dar de 1 hora pra eu tomar 5 ml de água. Aí ele foi lá e catou um copo de 100 ml de água e veio pra mim com aquele copo. Bebe a água. Eu falei, não bebo. Bebe a água, Sandra. Eu não bebo, não vou beber. Mas por que você não vai beber? Se eu beber, eu vou morrer. Eu não vou beber essa água. Eu não vou beber, eu não vou beber. Aí ele pegou e ficou me teimando ali, né? Falou assim, menina, bebe a água. Você tá dentro do hospital, eu sou seu médico, eu tô aqui do seu lado. Você não vai morrer, bebe a água. E eu teimosa, né? Teimosa igual uma mula. Aí ele pegou o copo d'água e falou, bebe. Aí eu comecei a beber, gente. Aí a água começou a entrar assim, que saía água pelo nariz. Ele falou assim, saiu água pelo nariz. Por quê? Porque é muita água. Mas você morreu? Não, você não morreu. Então você, toda hora, você vai tomar um pouco de água. Até enquanto couber. Mas você não fica sem tomar água. Aí passou ali um dia, acho que foi 2 dias a mais de internação. Eu já tava com a hidratação bem melhor do que eu tava. Eu já tava tomando água. Aí ele falou assim, agora você já pode ir pra casa. Mas eu fiquei 15 dias internada, 15 dias em casa, pós-cirurgia, depois 15 dias internada, tentando achar o que eu tinha de errado, porque eu não tomava água. Essa foi uma das coisas. A outra situação que um bariátrico passa, isso aí são os riscos. Aí eu fui pra casa, ele liberou, até então eu tava só na água, no Gatorade, água de coco e água. Aí ele liberou a tal da dieta pastosa. Falou pra minha mãe, pode fazer a dieta pastosa pra ela, dona Jovelina, que ela já vai começar na dieta pastosa. 15 dias, né, quase 30 dias depois que eu fui entrar aí na dieta pastosa. A minha mãe, ele falou pra minha mãe cozinhar músculo e engrossar com aquele fubazinho, né, fazer tipo um mingauzinho do caldo do músculo, cozinhar o músculo, depois coar e aí pegar e engrossar ali com o fubazinho para me dar. Minha mãe foi e fez e trouxe para mim. Gente, a cabeça da gente, ela fica tão bagunçada, mas tão bagunçada, é um desespero tão grande no nosso cérebro, e o nosso cérebro, ele comanda a gente. Eu criei tanta expectativa naquele prato que eu ia comer, porque era a primeira vez que eu ia comer ali em 30 dias, eu simplesmente assim, eu chegava assim, sabe quando você imagina o prato, que você sente aquele... Eu não aguentei o cheiro me nauseou na hora que tava cozinhando o músculo, porque era um cheiro muito forte. Até hoje eu não gosto do cheiro da carne. Eu deixei de comer carne nessa época justamente por conta dessa experiência, que quando a minha mãe colocou o músculo na panela de pressão para ferver, eu tava lá em casa, eu sentia o cheiro do músculo e esse cheiro, até hoje ele não saiu do meu nariz. Para mim, carne tem cheiro de coisa podre, né? Mas eu queria comer. Meu negócio é que eu queria comer muito. Eu queria muito comer. Porque fazia 30 dias que eu não comia. Era só água de coco e Gatorade. Aí, a minha mãe fez a bagaça e trouxe. Quando eu peguei a bagaça para comer, que eu peguei a primeira colherada e botei na boca, não tava de acordo com a expectativa que eu tinha criado daquilo. Porque eu criei uma expectativa. Né? Imagina, você 30 dias sem comer, aí você pensa, vou comer, ai que delícia, eu vou comer, gordo só pensa em comer, eu tinha operado o estômago, né? E não a cabeça, eu vou comer. A minha mãe fez o negócio, tudo bem que eu senti o cheiro daquela carne cozinhando, aquilo lá me deu nojo, mas a hora que veio o prato, que eu olhei, né, gente do céu, vocês sabem o que é uma experiência dessa, não? Eu falei, pronto, achei.
Quando eu fui comer, o negócio não tinha sal do jeito como eu imaginei, o tempero não era aquele que eu imaginei, o gosto não era aquele. Numa experiência normal, você simplesmente fala assim, mãe, tá meio sem sal, me dá um salzinho para eu jogar aqui? Ou então eu mesma levantaria, pegaria o sal e pronto, eu nem ia falar para ela que o trem tava sem sal. Mas a cabeça da gente é um negócio muito estranho. Eu peguei o prato, eu joguei na parede o prato. E eu sou uma pessoa assim, que pra eu ter uma reação dessa, eu vou falar pra você, viu? A coisa tem que estar feia pra eu chegar num ponto desse. E ali eu cheguei, de tão perturbada que a cabeça da gente fica, gente. Então, passar por uma bariátrica não é recomendável, não é gostoso. Depois de passar por essa bariátrica, eu tenho que fazer reposição de vitaminas a cada 6 meses na veia. Eu faço reposição de vitaminas, polivitamínico, aí eu vou lá, e aí Maurélio me passa lá, a cada 3 dias, um enfermeiro vem na minha casa e coloca no sorinho lá para correr a veia e eu tomo a vitamina aqui. Aí passa 3 dias, eu tomo de novo, isso durante os 30 dias. Passa assim, de 3 em 3 dias eu tenho que tomar aquela quantidade de vitamina para repor minhas vitaminas. Por quê? Porque quando eu como, eu não absorvo as vitaminas, os nutrientes da alimentação. Aí eu quero que você pense e que você possa repassar essas informações para as pessoas que você conhece, que talvez aí tá fora do peso e pensa em fazer uma bariátrica. Não é fácil passar por ela, não é fácil chegar nela, não é fácil passar por ela. E o pós-bariátrico é pro resto da sua vida. Não existe um pós-bariátrico e depois você voltar à vida normal. Você é pós-bariatricado pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida você vai ter que fazer reposição de nutrientes, de vitamina. Pro resto da sua vida, você vai ter que repensar a comida que você come. Ou, e ainda tem a situação, né, que as pessoas, na maioria das vezes, o estômago é elástico, elas voltam a engordar. Eu voltei a engordar. Eu fiz a cirurgia em 2006, em 2011 eu tava gorda. Isso sem contar que na minha cirurgia bariátrica eu não fiquei magrinha. O peso mínimo que eu alcancei com a bariátrica foi 64 quilos. 64 quilos para uma pessoa de 1,42 m, eu tava gorda. Tanto que eu fui lá no consultório do Maurélio e falei pra ele que eu queria colocar um balão, porque eu tava gorda, eu queria ficar magra. Eu não tinha feito bariátrica para ficar gorda, eu queria ser magra. E aí ele pegou e falou assim, não, agora você vai tratar de cuidar dessa sua cabeça e fazer uma dieta e tratar de se reeducar. Mas ainda assim eu não compreendi, porque ele tava me mandando, eu não funciono bem com ordens. Se você me der uma ordem, você pode ter certeza que eu vou fazer tudo ao contrário. Se você me pedir com jeito ou me simplesmente sugestionar alguma coisa indiretamente, com toda certeza eu vou catar aquela informação e vou usar ela. Mas se você me mandar, você tá no sal comigo, que eu não vou fazer. E eu fico revoltada. Eu tenho uma coisa assim que eu não consigo. Então, gente, bariátrico, a passagem pela bariátrica, ela é sempre muito difícil. Eu voltei a engordar, não fiquei magra, ainda voltei a engordar. Por quê? Porque eu operei a cabeça e não a mente. Como que tá meu tempo aí, gente? Como que tá meu tempo? Tá acabando? Como que tá? Agora são 20h47, eu acho que eu tenho aí mais 12 minutinhos para falar com vocês. Então, se você tem uma pessoa, ou se você é dessas pessoas que tá nessa situação de alimentação descontrolada, que tá cansada, e pensou, não, vou comer para engordar para fazer uma bariátrica, não faça isso. Compensa muito mais você fazer uma reeducação alimentar de verdade, não para o seu marido, não para o seu filho, não para o seu vizinho, não para impressionar parente, não, para você. Porque quem vai passar por todos os perrengues é a gente. Então não pode ser feito pelo outro. Você pode ter força no outro, que no meu caso, o que eu queria? Eu queria, no meu caso lá, quando eu fiz a bariátrica, era porque eu queria estar grávida. Depois, quando eu comecei a me cuidar, é porque eu vi que realmente eu precisava estar apta para cuidar da minha filha. Meu quadril quebrou, né? Tava com o quadril luxado. Então eu precisava ter saúde ali, eliminar o peso para poder continuar andando, porque eu ia operar o quadril, eu ia mexer nesse quadril e o que ia acontecer? Eu não tenho todos os músculos. Qualquer músculo que saísse fora, que ele colocasse uma rotação diferente, eu poderia não voltar a andar. Então para mim, emagrecer era assim, ou eu emagrecia ou eu não voltava a andar. Eu fiz a cirurgia de quadril, coloquei uma prótese de quadril e ele falou, enquanto você não emagrecer, você não volta a andar.
Então aí eu tive outra situação que mais uma vez eu precisei buscar o emagrecimento. Só que agora, muito mais madura, muito mais consciente, o que eu busquei? Eu busquei fazer a reeducação alimentar, tive auxílio dos produtos Marita, que foi o que me trouxe realmente um resultado que perdura, que deu durabilidade, que me ensinou aí a educar o meu paladar. Depois do uso dos cafés Marita, que educou o meu paladar, foi que eu consegui perceber gosto de açúcar, né? Saber que tinha muito açúcar ali. E também percebi gorduras. Então antes eu não sentia esses sabores. Hoje eu consigo pegar uma fruta e realmente saber o sabor dessa fruta. Antes eu não percebia. Eu comia, tudo que eu ia comer eu colocava leite condensado, porque eu achava que tudo estava sem doce. O suco ficava aquela crosta de açúcar no fundo, e ainda para mim estava tudo sem doce. Hoje eu consigo perceber. Gente, gordo, passa em frente, negócio de lanche, ele sente o cheiro do lanche e fala assim, nossa senhora, que vontade de comer um lanche, vontade de comer uma baguncinha, né, sei lá como que chama aí na sua cidade, mas vontade de comer um lanche daquele, pura gordura que tá subindo no ar. Hoje eu passo perto de um negócio desse, eu não sinto um pingo de vontade de comer aquilo, muito pelo contrário. O meu estômago repugna com a gordura. A comida para mim ela tem que ser praticamente sem gordura, tem que ser bem sequinha. Nada para mim eu uso açúcar, né? Eu não utilizo mais o leite condensado nas minhas frutas, né? Eu colocava leite condensado na fruta para poder comer, porque eu tinha que adoçar ela. Então assim, isso limpou meu paladar, então foi muito mais consciente para eu chegar nesse resultado. E aí eu pude fazer minha reeducação alimentar, que é isso que conta. É a reeducação alimentar, é o valorizar a comida que você está comendo, é saber que você está comendo pelo nutriente e não para encher. Então esse conhecimento e essa autoavaliação que eu aprendi a fazer só veio depois. Mas quem me dera, eu penso, eu não queria ter passado por essa bariátrica, gente. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais passaria por uma bariátrica. Então hoje, qualquer oportunidade que eu tiver de falar para uma pessoa, não faça bariátrica, faça uma reeducação alimentar, é isso que eu vou falar para ela. Não está conseguindo? Procura um coach, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Mas peça ajuda, porque a gente precisa de todas as ajudas possíveis que a gente puder para chegar no nosso resultado. O que a gente não pode é se entregar, achar que não tem mais jeito, que é desse jeito mesmo, que eu já cansei, agora eu vim no mundo só para comer, eu desisti de ser feliz. Deus me livre de um negócio desse, né? Então assim, se você tem alguém que pensa em passar por uma bariátrica, que ele ainda tem condições de fazer uma reeducação alimentar, que ele possa ali aprender, que gente, reeducação alimentar, a pessoa quando fala assim reeducação alimentar, ele pensa que é caro, que é difícil. Cara, tu tem carne moída na tua casa? Come carne é liberado. Carne moída, carne de frango, só arranca o couro do frango, não coma com couro. Carne de frango, que mais? Compra lá carne de terceira, bota na panela de pressão, minha filha, cozinha. Ali você pega ali uma verdura, faz bastante salada, porque salada dá saciedade, salada é barato. Tu compra aí um pé de alface enorme por R$5, por R$3. Então assim, vá comer verdura, vá comer carne. Corte o máximo de carboidrato que você puder. Ai, Sandra, mas eu gosto do carboidrato. Mas tu pode, menina? Isso vai trazer, que bem que vai trazer isso pra você. Ah, mas é difícil. É difícil sim. Não é fácil não. Mas aí o que você pode fazer? Você pode buscar, procurar, por exemplo, a abóbora, ele é um carboidrato que ele demora mais pra ser digerido, então ele dá uma saciedade maior, você passa mais tempo saciado. Em vez de comer arroz, vai lá e corta a abobrinha, faz maxixe, faz salada com, como que chama aquilo? Chuchu. Chuchu é ótimo, chuchu é um negócio assim espetacular. Pensa no chuchu que eu amo, o chuchu que eu amo, né? Então assim, tem várias coisas. Hoje a internet está cheia de coisas que dá para você fazer. Então faça, mas faça por você. Comece, não é caro não. É a comida que você já tem na sua casa. A única coisa que você tem que fazer, em vez de comer o pão de manhã, pensa assim, nossa, eu não vou comer esse pão porque eu tô querendo emagrecer. O que eu posso fazer? Com ovo.
Faz várias receitas de ovo, usa ovo para tudo, ó, macarrão de abobrinha, né? Vai lá e rala lá a abobrinha lá, ó, faz o macarrão. Ah, tá com vontade de comer batata, minha filha, frita? Não, corta a abobrinha verdinha bem fininha e vai lá e frita ela, ou então joga ela no forno e faz uns chips dela no forno, que nem gordura tem, que é uma beleza. Então tem várias coisas que são muito simples de fazer, mas que a gente não faz. Por quê? Porque a mãe da gente, quando vai ensinar a gente a cozinhar, ensina a gente a fazer arroz, feijão, a carne, mas ensina lá a fazer lá o mexidão, né? Ensina a fazer o cuscuz, ensina a fazer tudo isso, mas não ensina como a gente deve escolher um alimento e o outro para colocar no prato. A gente pode comer de tudo, é só saber escolher. Coloca uma carne, coloque uma proteína ou os ovos, e aí você coloca a verdura lá, e aí você coloca um legume. Se você dividir o seu prato lá, 50% lá de verdura, os outros 50% você divide entre a maioria ser carne e o restante ser um carboidrato que queime mais lentamente, que vai te dar mais saciedade. Então é aprender, isso mesmo, Patrícia, é aprender a fazer a substituição. Você pode usar tudo que tem dentro da sua casa. A única coisa que você precisa aprender é que não precisa usar tudo junto. Você não precisa colocar arroz e macarrão na mesa e mais fazer um bife à parmegiana, né, que vai lá ainda passando trigo o bife, né? Detalhe. Então, assim, são escolhas, é a questão de análise inteligente em cima daquilo que está ali. O conhecimento, ele está disponível na internet. Então, gente, bariátrica não, pelo amor de Deus. Vamos comer saudável, vamos aprender, vamos gostar da gente, vamos procurar coisas legais pra gente fazer. Vamos fazer um grupo de receita saudável, que isso é maravilhoso, ajuda a passar o tempo porque faz amigos e ainda aprende a cozinhar certo e fazer as escolhas certas, tá bom? E a gente fica por aqui. E para mim foi um prazer e eu espero sinceramente ter podido ajudar, ter podido auxiliar, ter trazido alguma informação que para você vá fazer a diferença nas suas escolhas de agora em diante, na sua colocação frente à alimentação que você está colocando, a comida que você está colocando no seu prato, as reações que você tem que ter diante desse prato e dessa comida. Eu fico muito feliz em poder trazer alguma coisa para vocês e espero muito mesmo ter podido ajudar. Agora a gente fica aqui só com a sala do Zoom. Quem quiser, vai para lá, tá bom? Beijo grande para vocês, obrigada. Semana que vem tem Beatriz Sobreiras, nossa psicóloga, trazendo aí um outro olhar, né, sobre essa questão aí do emagrecimento, as experiências dela, o conhecimento dela sobre esse tema e eu espero que vocês aproveitem muito, viu? Porque vai ser muito bacana. Tchau, tchau, viu? Até mais, boa noite!